Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Metodologias Ágeis. Muito bem, nós vimos as metodologias ágeis em diferentes... Derson da Silva Lopes Júnior, professor. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito onde manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que surgem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. O cenário tem fundo escuro, com puffs cinzas e azuis. No primeiro slide, o tema da aula, o líder ágil. Aplicações, contextos e frameworks. Mas é impossível a gente negar que a metodologia ágil mudou completamente a forma das empresas funcionarem. O que eu quero dizer com isso? Ao inserir nas empresas os princípios do Manifesto Ágil, os valores do Manifesto Ágil, isso trouxe uma mudança na mentalidade das pessoas. Além disso, a agilidade das entregas de produtos tecnológicos, as pessoas mais jovens em busca de experiências mais diferentes no seu trabalho, que não apenas entreguem para eles uma forma de renda, mas que o trabalho seja estimulante, que dê a eles alegria, vontade de fazer as coisas e um contexto onde eles possam se realizar, transformou a maneira de trabalhar de uma forma geral. Então, as metodologias ágeis deixaram de ser, nesses mais de 20 anos que elas existem, deixaram de ser apenas uma maneira de executar projetos para ser uma forma de existir das organizações. Neste contexto, nós começamos a ter movimentos interessantes. Então, o chamado RH ágil, onde você tem uma outra forma de ter os ambientes das pessoas, mais fluidez, mais forma de interagir, comunicação mais rápida, as pessoas mais próximas. E, claro, se você muda a organização, a gente também tem agora um outro tipo de líder que a gente pode chamar de líder ágil. Quando a gente fala em liderança, é importante você ter em mente que a liderança é composta por 3 elementos. A liderança ela é composta pelo líder, o liderado e o contexto. Então, a liderança não é só o líder é a pessoa que exerce a liderança, mas a liderança depende do líder, do liderado e do contexto. Qualquer um dos 3 que mude a liderança vai mudar. Se você trocar o líder, obviamente muda a liderança, mas se você trocar os liderados, também muda a liderança. Se tiver uma equipe com 8 pessoas e trocar um elemento, a sua liderança não é mais a mesma, porque agora esse time é um outro time, com outra forma de interação. E quando o contexto muda, e nós vimos isso muito fortemente nos últimos anos com o impacto da pandemia, o crescimento do trabalho remoto, do trabalho híbrido, as pessoas trabalhando em diferentes lugares, interagindo com diferentes culturas, isso mudou também a forma de liderar. A liderança, ao contrário do que as pessoas muitas vezes falam, não é uma competência. Talvez você já tenha aberto uma vaga no LinkedIn ou uma proposta de emprego que você estava vendo, estava lá, entre as competências estava comunicação, bom relacionamento e liderança. Não, liderança não é uma competência. Liderança é um pacote de competências. E com essas mudanças todas, o próprio ambiente de trabalho e a forma de interagir, então, mudou. E eu quero te mostrar aqui alguns exemplos interessantes disso. O primeiro é dessa empresa, a empresa Ambler. Em novo slide, uma imagem da organização da Ambler, dividida verticalmente em 3 partes. À esquerda, a Tribe Product. No centro, os Ambler's Teams. À direita, a Tribe Growth. A Tribe Product, com as fotos dos responsáveis no topo, está separada em 8 equipes. Nas 4 primeiras, há fotos de funcionários. Nas 4 últimas, pontos de interrogação. São elas: Application, App Hosting, Email, Security, Billing, Containers, E-mail Cliente e Operations. No centro, os times da organização com fotos dos líderes de áreas, sendo o primeiro da lista sem foto. A Try Growth, com as fotos dos responsáveis no topo, está separada em 8 equipes, todas com fotos de funcionários. São elas: Performance, Websites, Relationship, Community, Customer Growth e Internationalization. E aqui a gente tem o organograma, vamos dizer assim, da Ambler. Dá uma acompanhada comigo aqui. Quando você olha aqui no meio, nós temos os times da Ambler. Onde você vê aqui sem foto é porque essa pessoa não foi contratada. Então, o VP de produto deles está com a vaga aberta. O Flávio aqui é o CEO, é o presidente da empresa. Ele que é
é o dono, talvez não seja dono, mas ele é o presidente, ele que comanda todo mundo aqui. E eles têm aqui as áreas com os líderes das áreas. Olha, esse rapaz aqui, Mondo, é o chefe dos devs, dos desenvolvedores. O Cristiano é o chefe do pessoal da infraestrutura. O Rodrigo do marketing, assim sucessivamente. Eles são os líderes das áreas. Mas toda a estrutura da Ambler está organizada por áreas de entrega, que eles chamam de squads. Então, na metodologia ágil, a squad é um time que trabalha com um objetivo específico. Eu já ouvi gente falando squad, né? Porque a gente tem uma tendência de brasileiro do inglês transformar o A em A ou E, mas no inglês é squad que fala, tá? Então, olha só, nós temos aqui a squad do application, tem um time aqui. E olha quem que é o PO aqui, quem que diz que esse time vai funcionar, o que tem que entregar. É esse rapaz aqui, o Saleng, tá? Mas se você olhar aqui no time de pessoas que fazem parte do time de application, você tem o próprio Mondo. Olha quem que é o Mondo. Ele é o líder de todos os desenvolvedores. Então, o Mondo é o chefe do Saleng. Porém, dentro dessa squad, quem vai dizer se o trabalho terminou ou não? Quem vai dizer se está certo ou não? Quem vai dizer se o produto alcançou o objetivo ou não? É o Saleng. E pronto. Tem um exemplo mais forte aqui. Olha aqui do outro lado. A gente tem aqui a squad de performance. E aqui eu tenho como PO esse rapaz chamado Tessis. Mas dentro desse time, olha quem está aqui. O Flávio, que é o CEO. O Flávio é o presidente da empresa. Ele é o chefe de todo mundo. Só que nessa squad, quem comanda é o Tessis. Quem vai dizer se o produto final está certo ou não, se acabou o trabalho ou não, se a sprint atendeu ou não, é o Tessis. O que a gente aprende aqui nesse primeiro exemplo da Ambler? É que num modelo de metodologia ágil, as hierarquias não são sempre pela função, mas são pela área que eu estou desenvolvendo. E para que isso aqui funcione, o Flávio, lá na equipe de performance, ele não pode dar uma carteirada de CEO em cima do PO e falar assim, não, peraí, o CEO sou eu, vai ser assim. Se ele fizer isso, acabou. Todo esse modelo aqui vai ruir. Porque você vai perceber que só funciona se nós respeitarmos as expertises da equipe. Uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção nessa imagem é que você vai perceber que em todas as squads elas são coloridas. O que significa isso? Cada cor é um time. É uma expertise. Em todos os times a gente tem diferentes expertises. Tá? Nós vimos que para a metodologia ágil funcionar, eu preciso ter expertise diferentes, multifunções, multidisciplinas. Então, aqui é um exemplo claro de liderança, onde em alguns momentos eu vou abrir mão do meu papel hierárquico e vou respeitar uma outra pessoa, porque é ela que tem expertise. Não é interessante? Novo slide com uma imagem intitulada Spotify Engineering Culture, com um organograma composto por diagramas, tabelas, gráficos, fotos de reuniões e fluxos de atividades. Agora, dá uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui é um modelo do Spotify, da cultura de engenharia do Spotify. Spotify Engineer Culture. Você certamente conhece o Spotify, já ouviu músicas aí pelo Spotify, ou free, ou pago, e etc. Então, o Spotify, ele se organizou para ser mais ágil. Essa figura aqui está confusa, né? Tem um monte de coisas aqui que sobre a cultura deles. Se você googar esse nome aí, Spotify Engineer Culture, você vai achar um vídeo de quase 1 hora que eles explicam todo esse modelo aqui e tal. Mas eu quero chamar a atenção para você especificamente nesse quadro aqui, tá vendo? Ó? Ele vai aparecer aqui maior para você agora. Em novo slide, um trecho do organograma em destaque. Ilustração de um gráfico em plano cartesiano, sendo o eixo vertical Alignment e o horizontal Autonomy. No terceiro quadrante, lado esquerdo inferior, marcado por baixa autonomia e alinhamento, 4 funcionários descontentes e sem direcionamento, representados por círculos com olhos e boca, com setas que vão para várias direções. No segundo quadrante, no lado esquerdo superior, marcado por alto alinhamento e baixa autonomia, há um líder com um balão de fala Hope someone is working on the river problem. Build a bridge. Os 4 funcionários continuam insatisfeitos e apontam em direção a um objetivo. No quarto quadrante, à direita inferior, marcado por baixo alinhamento e alta autonomia, os funcionários sorridentes
tem as setas flexíveis em direção a lados diversos. O líder diz: "Hope someone is working on the river problem." No primeiro quadrante, lado esquerdo superior, marcado por autoalinhamento e autonomia, o líder diz: "We need to cross the river. Figure out how." Os funcionários sorridentes vão em direção ao objetivo. Esse quadro é um exemplo de como o Spotify entende a relação entre autonomia e alinhamento. Quando a gente fala de autonomia, que é dar às pessoas autoridade, responsabilidade, isso tem que ser feito com planejamento, de maneira adequada, porque senão você pode desestruturar o processo ao invés de estruturar. Algumas empresas erram por não dar autonomia, outras erram por dar demais autonomia e não alinhar as coisas. Como que o Spotify representou isso graficamente? Olha que interessante isso aqui. Eu mantive em inglês porque é o original deles, achei que seria legal você ver o original deles, tá? Então, você tem aqui no eixo Y o alinhamento e no eixo X a autonomia. Nossa, professor, vai falar de eixo agora? Eu nem sei mais de matemática. Não, esquenta a cabeça, né? Aqui, ó, o que está na vertical, alinhamento, e o que está na horizontal, autonomia. Agora, você não sabe também o que é vertical, horizontal, e não tem muito o que fazer, não. Vamos lá. Então, dentro dessa composição de alinhamento e autonomia, eles criaram 4 quadrantes e eles usaram aqui um exemplo. Digamos que nós temos uma organização, um líder, que precisa construir uma ponte para atravessar um rio. Tá? E aí eles colocam um exemplo aplicado nos 4 quadrantes. Vamos analisar cada um? No primeiro quadrante, a gente tem baixo alinhamento, ou seja, as pessoas não sabem o que fazer, e baixa autonomia. As pessoas não têm autonomia, autoridade para fazer as coisas. O que acontece com esse time? Eles ficam perdidos. Ninguém sabe o que está fazendo. Olha lá, as bolinhas estão tristes, mas as bolinhas estão cada uma indo em uma direção. Olha em cima aqui nesse outro quadrante. Eu tenho autoalinhamento e baixa autonomia. Qual que é o lado positivo? As bolinhas aqui que representam o time estão indo todos para a mesma direção, só que eles estão tristes, porque eles são chefiados, eles são ordenados. Olha só, a frase está lá, nós precisamos cruzar o rio, é o líder dizendo, e aí ele mesmo diz, construam uma ponte, build a bridge. Okay? Então, eles estão indo lá construir a ponte, ok, tem a meta, vamos fazer a meta, só que eles estão infelizes, porque eles nem estão só obedecendo ordens. Não funciona isso na metodologia ágil. Agora aqui do lado direito, embaixo, quando eu tenho alta autonomia, mas baixo alinhamento, olha o que acontece, que interessante. As bolinhas que representam o time estão sorrindo, estão felizes, só que cada uma delas vai para uma direção, porque eles têm autonomia, eles tomam decisões, só que eles não têm um direcionamento. E aí o líder está lá, isolado, pensando assim, espero que alguém esteja trabalhando para resolver o problema do rio. Né? Então, não é isso que não vai acontecer, porque as pessoas têm autonomia, mas cada um está dando prioridade em outra coisa, não tem um alinhamento, não tem uma concentração da energia. Isso também não é metodologia ágil. Nem o extremo, sem nenhuma autonomia, sem alinhamento, nem só o alinhamento, nem só a autonomia representam a metodologia ágil na liderança, o líder ágil. Agora, o líder ágil, ele atua aqui nesse último quadrante, onde eu tenho autoalinhamento e alta autonomia. Então, olha só que legal, eu tenho a mesma pergunta do autoalinhamento. Nós precisamos precisamos cruzar o rio. A necessidade é a mesma. Olha só, no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Tá? Aqui de cima. Então, we need to cross the river. Ok. Então, no quadrante 1, ele diz que precisa cruzar o rio, mas ele já diz o que fazer, construa uma ponte. Agora, aqui no quadrante, onde eu tenho autoalinhamento e alta autonomia, o que ele fala? Olha, nós precisamos cruzar o rio, pensem como nós vamos fazer. Aí, olha que legal como é que estão lá as bolinhas que representam o time. Elas estão sorrindo e estão indo na mesma direção. Nós temos autonomia para tomar decisão, ninguém está ordenando o que tem que fazer, só que nós sabemos o que tem que ser feito, tem alinhamento. Nós precisamos cruzar o rio. Pode ser que a melhor solução seja construir uma ponte, pode ser que a melhor solução seja construir um túnel, pode ser que a melhor sugestão seja ter um bondinho, sei lá.
Mas quem vai determinar isso é o time, de maneira criativa, com brainstorming, com design, com solução. Mas eles não estão sendo simplesmente coordenados. E quem ganha com isso é a empresa e o líder. Porque o líder podia ter pensado na solução. Vamos construir uma ponte, mas a ponte pode não ser a melhor solução. Pode ser mais cara, pode ser mais complexa, pode ser mais demorada no contexto onde eles estão. Então, o líder ganha o time para ajudar a solução dele e a empresa ganha soluções mais otimizadas, eficazes e com recursos adequados. O que a gente aprende com isso? A forma ágil de liderar pressupõe que as pessoas precisam participar. A construção de um time de metodologia ágil pressupõe respeitar a expertise de cada um, respeitar a contribuição de cada um e fazer com que as pessoas ajudem a empresa a alcançar o seu objetivo, mas não como ferramentas. Entenda uma coisa, as pessoas não são coisas, porque as pessoas têm poder de decisão. Quando você controla as pessoas, quando você diz exatamente para as pessoas o que elas têm que fazer, você transforma as pessoas em coisas. Ninguém gosta de ser controlado. Ninguém gosta de ser simplesmente direcionado para fazer uma coisa sem poder pensar, como se fosse uma ferramenta, como se fosse uma máquina, como se fosse um equipamento. Porque as pessoas têm ideias, as pessoas têm sugestões, as pessoas têm expertises. E não só elas podem, como elas querem construir, elas querem contribuir. Então, se eu quiser extrair o melhor das pessoas, motivar os times e ter soluções ágeis que alcancem resultados significativos, eu preciso respeitar as pessoas e liderar as pessoas. Só que liderar no passado implicava outras coisas. Hoje a liderança ágil, ela tem que ser menos hierarquizada, ela tem que ser alinhada, ela tem que ter autonomia e ela precisa respeitar as diferenças de time. Percebe como muito mais do que uma metodologia de projeto, a metodologia hoje é um estilo de cultura e liderança das organizações? As metodologias ágeis, elas podem contribuir não apenas com o alcance de resultados, com produtos mais voltados para o cliente, com uma experiência do cliente melhor, mas elas podem contribuir para uma cultura de trabalho mais aberta, mais respeitosa, num ambiente onde desenvolva as pessoas, onde elas possam crescer, aprender, contribuir e a sua expertise realmente tenha valor. Nesse tipo de ambiente, a promoção nem é tão importante, porque não é o cargo que determina a minha contribuição, mas é a interação com o meu time. Lógico que as questões salariais, de mercado, tudo isso continua, mas aquela pressão por planos de carreiras engessados, ela fica fora, porque as pessoas estão felizes em contribuir com aquilo que elas têm de melhor. Assim, as metodologias ágeis podem mudar a própria forma de administrar. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição. Roteiro Sérgio Silva. Revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo.